Agindo como Jesus, 10ª pregação nessa série, intitulada Agindo como Jesus. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. O título da pregação ou subtítulo, né? O título é Agindo como Jesus, mensagem 10. Mas, quer me seguir mesmo? Esse mesmo aí, imagine bem grande. Quer me seguir mesmo? Lucas 9, 57, nós lemos assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse para Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos passar para o 61, porque aqui são 3 casos. O primeiro e o terceiro, eles se ofereceram para seguir Jesus. O segundo, Jesus convocou. Eu não quero comentar o segundo, então só quero abordar esses 2 casos em que eles se ofereceram para seguir Jesus e a reação de Jesus. Aí estarão as nossas lições para aprendermos, lições práticas. Então, o terceiro caso, no 61, outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela oportunidade de tentarmos agir como Jesus mais uma vez, ou aprendermos a agir como Jesus. Nos orienta, nos ilumina e nos dá capacidade para aprender, apreender e praticar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande mestre. Amém. Então, quando o primeiro diz: Seguir-te-ei para onde quer que fores, um oferecimento largo, até radical, total, iniciativa própria desse homem aqui. Para onde tu fores, não quero nem saber. Para onde tu fores, eu vou também. Uma coisa forte. Aí Jesus diz, como nós lemos aqui: Que maravilha, mais um discípulo, onde já há tão poucos. Bem-vindo, meu amigo. Não. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que reação fria, prudente, talvez demais, objetiva demais. Eu não vou entrar nos detalhes do conteúdo, porque essas pregações não têm esse objetivo, explicar o que Jesus disse. Nosso objetivo é ver a reação de Jesus nessa série aqui. Mas de uma maneira muito resumida, o que ele disse foi que ele próprio, o líder, não tinha lugar fixo onde morar, andava errante, numa vida difícil, nômade e sem conforto. O mínimo que todo mundo tem, mesmo modestamente, é um lugar para dormir e para onde colocar a cabeça. Ou seja, o seguidor dele deveria esperar dureza. Esperar dureza. À primeira vista pode parecer que ele desanimou o homem a segui-lo, jogou água fria na vontade dele. Mas
não é assim. Eu, pelo menos, não vejo assim, nem é necessário olhar assim. O que ele fez foi ser muito franco e dizer que haveria dificuldades. Foi isso que ele fez. Por que ele fez isso? Como um tipo de prova. Ele não queria que alguém o seguisse só pelo impulso de seguir, só pelo momento da emoção, sem raciocinar, sem refletir, sem pensar. Quantas decisões a gente faz sem refletir, sem pensar, e nos damos mal, porque são decisões mal feitas que não tiveram um pensamento mais profundo do que aconteceria se eu fizesse assim. Quais os prós, quais os contras, qual o propósito ou propósitos pelos quais eu estou tomando essa decisão, quais os riscos, quais as consequências, tudo isto. Mas muitos fazem num rompante, até casam num rompante, ou aceitam um convite qualquer, ou tomam uma decisão qualquer, vai. Para ele, para segui-lo, como discípulo, ele não queria esse tipo de impulso, de uma decisão rompante, como se diz, no momento de emoção. Pastor Haroldo Rainer, meu pai na fé, me contou que ele morou em Assaré, cidadezinha aqui do Ceará. E chegou um homem para ele que era um alcoólatra, conhecido na cidade, vivia bêbado, coitado, e cismou que queria se converter. Aí o pastor orou com aquele jeito dele, disse: eu não vou deixar esse homem se converter, porque ele não sabe o que está dizendo, não está embriagado e vive assim, não tem noção nenhuma do que ele está dizendo. Ele fez tudo para convencer o homem a não se converter. Não teve jeito. Ele colocou dificuldades de várias ordens, quase que apavorou o homem. Não teve jeito. Interessante que parece que o desânimo do candidato a discípulo não estava, se isso ia ser um desânimo ou iria fazer a pessoa desistir. Parece que Jesus não se preocupou muito com isso, não. Inclusive, o autor Lucas, do Evangelho, nem registra o resultado, porque suscita curiosidade em nós. Sim, aí o homem foi? Era uma coisa mesmo forte do coração? Jesus previne que vai ter dificuldade, diz que ele próprio não tem nem onde colocar a cabeça de noite, mesmo assim, o homem foi nada, ou foi sim, não sabemos, e a cada detalhe interessantíssimo, mínimo nas escrituras, às vezes, dos próprios evangelhos, cada detalhe que a gente quase pensa o contrário. Por que tem isso tão detalhadamente, né? Mas esse aqui não tem resultado. Eu vejo isso como uma maneira de deixar claro que isso aí fica com a pessoa. Então, cada um vai reagir como há de reagir. Tem pessoas que, no menor obstáculo, rodeia de lado, passa pelo outro caminho. Tem outro que diz: não, esse obstáculo não estava aqui ontem, mas quem botou? Por que ele está assim? Não, dá para eu tirar? Eu vou tirar. Cada um reage do seu modo, são maneiras diferentes de reagir. Então, vai ter aquele que vai se sentir desanimado mesmo, quando vê as dificuldades que o Evangelho coloca, para aquele que quer seguir a Cristo. Vai ter outros que vão haver outros que vão reagir. Eu gosto da dificuldade mesmo. Eu quero ser testado, eu quero mostrar a genuinidade do meu amor por Cristo. Tem todo jeito. Não estou falando em termos de eleição divina aqui, que é o que define, de fato, pelo aspecto divino. Pelo aspecto da responsabilidade humana, fica com cada um essa decisão.
Quando alguém lhe falar que está considerando seriamente, considerando uma aproximação ao Evangelho, a Cristo, não fique eufórico, quase agradecendo pelo favor que essa pessoa vai fazer a Cristo, se tornando um discípulo dele. Ele precisa tanto de discípulo, coitadinho. Mais um para as mirradas fileiras do exército do Evangelho. Ah, como o reino de Deus está precisando de você, como nossa igreja está precisando de você. Não reaja assim, não. Agora, interessante que é verdade que a igreja precisa de conversões, pessoas que venham ajudar. É verdade que os anjos do céu se alegram quando um pecador se arrepende. É verdade que isso alegra o coração de Cristo. É verdade. Mas colocar essa verdade num contexto que dá a impressão que Jesus precisa de seguidor, e isso é um mal de muitos pregadores de hoje, pastores de igrejas grandes especialmente, que querem arrebanhar multidões e diluem o Evangelho, e nessa diluição inclui este aspecto aqui, inclui a desistência de mostrar, ou não mostram esse aspecto aqui. Quer seguir a Cristo? É duro, meu amigo. Não, diga isso não, você é louco. Como é que vamos ter os 300 convertidos desse ano, que está previsto no nosso cronograma? Não. Diga que é uma igreja que aceita aqueles que estão desgarrados, uma igreja que é sensível àqueles que procuram Cristo, assim, uns termos meio vagos, para o pessoal chegar. E a igreja tem quadras de esporte, tem teatros para aqueles que gostam, coisas para crianças especializadas, filminhos, peças. É um espetáculo essa igreja aqui, um espetáculo. Venha. Gosta de Jesus? Gosta. Você é a pessoa certa. Venha para cá. Aí nós olhamos o próprio Jesus Cristo diante de alguém que toma a iniciativa de dizer: vou te seguir, agora só nessa cidade, daqui eu não saio. Não, para onde quer que tu vás, eu vou também. Minutinho, está sabendo o que está fazendo? Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, dá o que pensar. Quer dizer que então, para eu botar a cara feia, quando alguém disser que está considerando Cristo, meu amigo que eu preguei o Evangelho 10 anos, minha mãe, meu pai, quando der uma aparência de que quer realmente encarar com seriedade o Evangelho, eu vou botar uma cara feia, ficar triste ou dizer não? Claro que não. Mostre alegria, mas com serenidade e sem cerimônia de indicar certas dificuldades como prova. Não tenha cerimônia. Pergunte se ele está preparado para mudar de hábitos, sofrer perdas, enfrentar até perseguições de várias ordens, tudo por causa de Cristo. Não falar isso para não atrapalhar a conversão dele, isso é deturpar, vou dizer de outra forma, isso é apresentar o Evangelho aos pedaços. Não é honesto. Mostra esse aspecto da vida cristã antes da pessoa fazer a sua decisão. Jesus fez assim. Nunca pense que é errado provar a fé de alguém. Jesus fez isto. Outro dia eu estava lendo sobre Lloyd Jones, M.D. Lloyd Jones, o maior pregador que o cristianismo já teve nesta nossa época, morreu em 1960 e pouco, um galês, lá do país de Gales. Escritor de livros, os que leem um pouquinho mais sabem quem é Lloyd Jones. E ele gostava de pregar para a igreja dele e aos crentes da igreja dele, quase como que duvidando da conversão de cada um, no sentido altamente benigno,
bem intencionado de fazer com que cada um encarasse a sua própria situação, checasse, examinasse e fizesse realmente um exame profundo. Numa dessas, sabe quem se converteu? A mulher dele. Obviamente tida como crente, que ele jamais teria casado com uma moça não crente. E ele descobriu que casou com uma moça não crente. E nem ela sabia que era não crente. Então, pela pregação do esposo, ela entendeu o evangelho e disse: eu não sou crente coisa nenhuma, eu tenho um jeito de crente. Também não estava enganando ninguém, não estava sendo farsante, não. Não estava entendendo o que é o evangelho, não estava entendendo o que é a vida cristã, não estava entendendo o que era uma conversão. E para um pastor de igreja séria, um dos grandes medos é batizar alguém não crente. E às vezes a gente se torna até antipático, desagradável, porque não aprovamos o batismo de alguém, ou naquele momento, naquele contexto, porque a pessoa não dá mostras de que entendeu a salvação. Então eu digo, não vou batizar alguém para aumentar a confusão daquela pobre pessoa, que pensa que é, e talvez não seja, provavelmente não seja, embora nós não tenhamos o medidor mandado pelo céu para saber. Então nós temos que avaliar precariamente, através de perguntas e a convicção da pessoa. Mas testar a fé de alguém, se um pregador um dia, e eu próprio tenho feito isso algumas vezes aqui, e continuarei fazendo, que você pensar, o pastor está pensando que eu não sou nem crente. Não estou pensando nada. Eu estou pregando a palavra de Deus. Tem passagens nas cartas de Paulo, que ele é tão forte nesse sentido, que as pessoas pensam que ele estava se dirigindo a crentes, ou não crentes, e ficava, perde a salvação, se for, então crente, não, mas não é para crente não, às vezes a gente nem sabe direito, e a minha resposta é assim: ele não estava pensando em saber quem era crente e quem não era não, ele estava desafiando as pessoas a provarem a própria fé, isso que ele estava fazendo lá. Então fica aqui essa lição do Senhor Jesus Cristo. Já falei algumas vezes que, com relação a meus filhos, quando crianças, que diziam que se converteram e tal, eu não perdi a oportunidade de prová-los, de uma maneira muito sutil, talvez se eles perceberem, mas eu perguntava aqui e ali para checar, e depois a gente mudava de assunto, porque não aguentava muito tempo, porque era muito pequeno e tal, mas sempre um pé atrás, acreditando e duvidando ao mesmo tempo, com todo respeito à criança. Mas será que é mesmo? E acontece de não só crianças, mas adultos que foram educados num lugar evangélico, numa igreja evangélica, ou filho de pais evangélicos, que conhecem bem o evangelho, que fariam uma bela demonstração do plano da salvação, se identificam como crentes, às vezes até desde crianças, mas não entendem o que é conversão. E esse número está aumentando. O pastor Marcos Granconato, alguém estava me dizendo outro dia, tem se impressionado com a quantidade de pessoas se convertendo dentro das igrejas, ao ponto de dizer que hoje um grande campo evangelístico no Brasil são as igrejas evangélicas. Achei fantástica essa colocação do meu amigo Marcos Granconato. Um grande campo evangelístico hoje são as igrejas evangélicas, cheias de pessoas que se dizem cristãs, mas não são de fato. Então é um favor grande que um pastor, um pregador, um escritor, um amigo, um crente amigo, faz em mostrar pontos que talvez indiquem uma não conversão. E se a pessoa desanimar de seguir Cristo, no caso de alguém que nunca se identificou como crente, voltando à ideia mesmo de alguém que nunca se identificou assim, não se sinta culpado por ter arrancado alguém das portas do céu e devolvido para o inferno. Não se sinta assim não.
fulano falou em se converter a Cristo, eu tive uma conversa séria com ele, parecida com essa que Jesus teve com o homem lá, se ele estava pronto para sofrer isso aqui, o homem desistiu. Pedi uma alma, estava já tocando nos dedos de Cristo, e eu cheguei lá, arranquei, e rebolei de novo nas mãos de Satanás. Não, isso é teologia fraquíssima, pensar desse jeito. Você fez um grande favor em mostrar à pessoa que salvação não é aquilo que ele queria fazer, é outra coisa. Quem sabe um dia ele vai se converter mesmo, aí você fez o contrário, arrancou, ou foi usado por Deus para arrancar dos braços, das garras do diabo, e transportar para o reino do Senhor Jesus Cristo. É assim que ensina a Bíblia. O bêbado, amigo do Haroldo, resistiu à prova e insistiu em se converter, enquanto viveu mostrou mudança, é bom dizer. Mas não acho que o Haroldo teria se sentido culpado se o homem tivesse desistido. Lucas 9, 61 e 62, o terceiro homem vem, mas seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Agora, o homem não queria apenas dizer tchau, não, viu? É importante isso aqui. Mas ele queria ter um período preparatório, tipo o homem, o segundo homem, que eu não estou comentando, porque esse não se ofereceu, Jesus chamou, então deixei de lado. Mas esse segundo homem, quando Jesus chamou, ele colocou uma desculpa, e Jesus não gostou da desculpa dele. Quando ele disse, Jesus a outro disse, no versículo 59, segue-me. Então esse Jesus chamou. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, claro, pode ir, morreu ontem, foi? Não. Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Qual a resposta? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Não gostou. O que entendemos aqui, é quase óbvio, que não é que o homem tinha um enterro em andamento do pai dele, ele estava indo comprar o caixão do pai, e Jesus então o chamou, espera aí, Senhor, deixa eu terminar aqui o enterro do meu pai. Não é assim. Esse homem queria viver com o pai no resto da vida do pai, que obviamente estava velhinho, e certamente com a responsabilidade bonita de querer cuidar do pai, de assistir ao pai e tudo. O plano era, tudo indica que era isso que o homem queria. Eu tenho meus planos familiares, deixa eu cumpri-los, depois eu te sigo. E Jesus disse, não, deixa os mortos sepultar os próprios mortos, deixa que eles cuidem do seu pai, outros cuidem. Obviamente, o contexto Jesus conhecia muito bem, e nem está dizendo aqui que a gente deve desprezar nossos pais, nossos velhinhos e tal, obviamente. Mas o contexto é claro, adiamento de uma chamada não se faz, por causas A, B ou C. Esse é o ponto. Então, tem essa condição para me seguir? Tenho. Não quero. Sim, e aí o homem foi ou não foi? Deixou o pai com os outros ou não? Não sabemos. Então, tudo indica que esse homem aqui, quando diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Parece que a ideia era um período preparatório também. Não era chegar em casa e dizer, mamãe, vim fazer as malas. Pronto, já fiz, vou só almoçar e vou embora. De noite já não estou aqui, vou seguir Jesus de Nazaré. Tchau. Senhor, que hora eu te encontro? 6 horas da tarde. Não era assim. Ele queria demorar mais. Ele queria fazer outros projetos antes de segui-lo. Jesus então colocou a hora, o momento era aquele, e o nível, a profundidade da decisão. Então, a reação de Jesus foi parecida ao primeiro caso, num aspecto, e diferente no outro. Foi semelhante porque ele colocou a prova, não aceitou de imediato, facilmente dizendo que ótimo. Não, ele colocou uma dificuldade aí. Não sabemos o resultado. Nesse aspecto foi igual à primeira. E foi diferente o tipo da prova. No primeiro, a prova de Jesus consistiu em mostrar que seria uma vida dura,
de discípulo. Agora, a prova mostra em Jesus dizer que não gostou da condição que o homem colocou para segui-lo. Não gostou. Jesus praticamente disse que o homem não estava pronto. Foi isso aí. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, se é essa condição que você está colocando aí para me seguir, você não está apto ainda. Você não está pronto. Lições 2 e encerro. Se alguém lhe disser que está considerando a conversão a Cristo de uma maneira séria e colocar condição, uma condição que você note que é uma condição razoavelmente forte, seja firme em dizer que não é possível. Porque a entrega a Cristo é absolutamente incondicional. Eu me entrego a Cristo, mas eu caso com aquela mulher. Eu me entrego a Cristo, mas eu vou ser engenheiro. Não tem jeito. Eu me entrego, mas... Minutinho. Tem mas? Tem. Você não está pronto. Um mais, 3 letrinhas. Tem um mais aí? Tem. Não, mas me ouça só. Não. Eu vou lhe ouvir por educação. Mas você não está pronto. Aceitar Cristo como Salvador e se tornar um discípulo de Cristo com mas, porém, contudo, obstante, não obstante. Não. Nada de mas, porém. Quem ama alguém ou alguma coisa acima de Cristo não é digno dele. Ele mesmo colocou. O segundo é, você, crente, que colocou a mão no arado, não olhe para trás, com saudades de costumes pecaminosos que você abandonou, de amigos com má influência que você deixou. Não fique suspirando por prazeres que um dia você próprio resolveu cortar. Enquanto olha para trás, o arador, claro, se desorienta e perde a linha e sai tudo torto. Claro, ele não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Vai dirigir um carro olhando para trás e prepare o seguro. Então, perturbar-se com coisas deste mundo vai prejudicar muito a sua atuação na lavoura do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último, em ambos os casos, não sabemos o que cada um decidiu, como já comentei. Isso é muito pessoal. Não force ninguém a tomar uma decisão por Cristo. Pregue, incentive, mostre, diga que não há nada no mundo melhor do que se converter a Cristo. Tudo bem, mas não se mostre ansioso, não apresse uma decisão, não force uma situação, e muito menos, o que mais me irrita, é quando um pregador, um autor qualquer de livro, dá a entender que Jesus Cristo precisa daquela conversão, quase desesperadamente. E há maneiras de dizer que Jesus morreu numa cruz pelo pecador, e é verdade, mas sem anexar a ideia, ou sugerir uma ideia, de uma necessidade de Cristo, de uma espécie de um favor que você faz a Cristo. Coitado, como é que alguém morre numa cruz daquele jeito, e eu não tenho a sensibilidade nem de aceitar como meu Senhor, de reconhecer aquele ato como verdadeiro? Coitadinho de você, pelo qual Cristo morreu. Ele não tem nada de coitadinho, nada, zero. Ele está ali porque ele quis, por amor a você, sofrendo muito, miseravelmente, mas ele quis fazê-lo. E depois ele viu com alegria o trabalho da alma dele. Não foi pego de surpresa. Foi traído, mas já disse, não por surpresa Judas o pegou. Não. E ele sabia que iria ressuscitar, ele sabia que iria voltar para o Pai, ele sabia que todo o poder no céu e na terra seria dado a ele. Nada de coitadinho, nada de uma necessidade da sua fidelidade e da sua
adesão à causa dele. Não, ele não é candidato a coisa nenhuma. Não precisa de seu voto para nada, ele é Deus soberano. Você que precisa desesperadamente de Cristo. Se tem um coitadinho nessa história, é você. E muito mais se você não aceitá-lo como todo-poderoso Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo utilize em cada coração aqui, de acordo com cada necessidade, que temos muitas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso poderoso Salvador, eu te agradeço e te peço. Amém.